Fala pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um BMC Talks, o nosso programa semanal de entrevistas aqui na BMC News. Lembra também que você pode acompanhar todas as semanas, tem programa novo também em podcast, é só procurar na sua plataforma preferida, BMC Talks com Marcos Saravalli, nosso programa de entrevistas onde a gente conversa aqui com gestores, empreendedores, enfim, quem está construindo, revolucionando o Brasil. E também falando um pouquinho sobre cenários, perspectivas, com grandes profissionais. E hoje a gente está aqui com o time da Kairos Capital, com o Fabiano Godoy, que é um dos sócios responsáveis lá pela gestão. Vamos ver se o Fabiano já está por aí para a gente conversar com ele. Muito boa noite, Fabiano. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença e pela participação. Boa noite, Marco. Prazer estar aqui com vocês. Muito boa noite. Ô Fabiano, aqui no programa, antes de a gente falar um pouquinho sobre perspectivas, cenários, que acho que é o grande debate, né? O ano começou bem, né? De uma forma geral, surpreendendo, acho que pelo menos para mim, positivamente, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, a gente sempre gosta de conhecer um pouco das pessoas, dos gestores, dos profissionais que estão por trás de uma empresa, de um código, de uma cota realmente que constroem, né, essas companhias, esses resultados, né? Então, sempre é legal conhecer um pouco do Fabiano. A gente sabe que tem um pouquinho da sua história ali, também um breve resumo no próprio site da Kairos, mas falar um pouquinho da sua trajetória, né? Como que chegou até aqui, nesse lado empreendedor, como que também tomou a decisão de ter o seu próprio negócio, ser sócio de uma empresa, né, para fazer essa gestão de recursos tanto próprios como de terceiros também, de clientes, né? Claro. Bom, fazendo rápido aí uma história longa, né, Marcos? Na verdade é o seguinte, eu sou engenheiro de formação e acabei entrando para o mercado financeiro um pouco mais tarde do que o usual, né? Normalmente as pessoas, durante o período de faculdade, já fazem estágio no mercado financeiro e aí começam. Na verdade, eu comecei trabalhando um pouquinho na área de engenharia, fiz mestrado na área de engenharia e depois, mais tarde um pouquinho, que me apaixonei pelo mercado financeiro. Mas já são mais de 25 anos aí de mercado, sempre fazendo gestão de fundos de investimento. Num determinado momento da minha carreira, no início, foram gestão de fundos de ações, depois fui fazer gestão de fundos multimercado, até mais para o fim eu já era o diretor de investimentos do Banco Safra, da Asset do Banco Safra, e posteriormente o CEO da Asset do Banco Safra. Então, depois de tanto tempo aí, né, passando por várias instituições no mercado financeiro, desde meados da década de 90, né, quando eu comecei num banco de investimento carioca, que hoje já não existe mais, sempre você tem a ideia, em algum momento, de montar a sua gestora, né, especialmente depois de bastante tempo de mercado e tendo algum sucesso fazendo esse negócio, dá vontade de você montar a sua gestora, e essa foi a razão número 1 aí para dar início ao projeto da Kairos Capital, e tem sido muito bacana construir esse projeto. Mas como você falou, quando você vai dar o passo do empreendedorismo, você tem que sempre pensar com uma mentalidade de construção, né? E não achar que as coisas acontecem em 5 minutos, porque normalmente você precisa batalhar bastante. Sim. Até a gente nós trabalhamos na mesma instituição lá no Banco Safra, né? Só que eu saí de lá recentemente do banco, 2020, no ano da pandemia. Mas eu queria aproveitar também, se você pudesse passar um pouquinho dos bastidores também, de ter essa responsabilidade num banco tão grande e reconhecidamente muito focado em investimentos. Acho que tradicionalmente o banco sempre foi focado em gestão de patrimônio, grandes fortunas, né? Como é que é esse trabalho também, como é que foi a experiência, né, de ter essa passagem e a responsabilidade, porque a gente sabe também que hoje continua, né, mas a gestora do Banco Safra sempre foi muito tradicional e muito grande, vamos dizer assim, sempre foi reconhecidamente, e acho que você passou lá com uma responsabilidade talvez de algumas dezenas até centenas de bilhões de reais ali na responsabilidade de gestão, né? Mas para entender um pouco disso, né? Porque realmente você praticamente era um representante da instituição, né? Assim, é uma bagagem, uma responsabilidade muito grande
ter esse papel, né, dentro de um grande banco, né? Não, é verdade, é bem diferente, né? Assim, a diferença, obviamente, são o tamanho das instituições. Eu passei a maior parte da minha carreira em grandes instituições, né? O Banco Safra, uma delas, e lá, assim, quando eu saí de lá, por exemplo, tinha 100 bilhões de reais sob gestão na Asset Management, com produtos variados, desde os produtos DI com pouco risco, passando pelos multimercados, até produtos de ações, fundos imobiliários, enfim, tinha uma enormidade de produtos, e eu acho que uma das grandes diferenças é exatamente essa, né? Numa grande casa como um banco, né, como o Banco Safra, que você tem múltiplos produtos, múltiplas categorias de produtos, é muito diferente de quando você está numa gestora em que você procura ser um pouco mais focado em alguns tipos de produtos, né? A gente aqui na Kairos Capital, por exemplo, a gente é focado em produto de multimercado, né? Multimercado macro. E aí a grande diferença é essa: você tem uma multiplicidade de produtos para cuidar numa casa como era o Banco Safra e outras instituições onde eu trabalhei, e na nossa gestora é um único tipo de produto, né, ou uma única família de produto, que é o fundo multimercado. Então, essa é uma das grandes diferenças, né? Outra grande diferença, obviamente, é que numa casa enorme, você tem já os próprios canais de distribuição da casa. Numa casa independente, como o próprio nome diz, ela já é independente, então você precisa buscar os canais de distribuição. Então, é uma grande diferença também. Mas, enfim, todas essas casas em que eu trabalhei foram experiências muito bacanas, você aprende bastante, você doa bastante, né, porque você ajuda a construir também os negócios durante o tempo em que você está lá, e acho que esse é o tipo de coisa que é importante, de experiência que é importante, quando você passa pelos lugares e também deixa a sua contribuição, deixa a sua marca, né, deixa a sua contribuição para o crescimento desses lugares, e quando eventualmente você parte para uma outra experiência, você não deixa as coisas pelo caminho, né? Você deixa tudo redondo e aí vai partir para uma próxima experiência. Acho que essa foi a minha experiência, foi muito bacana, e eu acho que construiu, né, esse período todo aí ao longo desses 20 e tantos anos de carreira no mercado financeiro, construiu essa história, esse modelo de fazer gestão da forma como a gente faz aqui na Kairos Capital, a maneira de olhar investimentos de uma forma mais global e não só atento ao que acontece no Brasil, mas tentar olhar o que acontece no mundo, porque no fundo a gente aqui no Brasil gosta de achar que nós somos a última cocada do pote, né? Mas a verdade é que o Brasil está inserido num contexto global e as coisas acontecem muito em função do que está acontecendo no resto do mundo. A gente tem as nossas particularidades, as nossas coisas boas, as nossas coisas ruins, mas muito do que acontece é porque a gente é uma parcela desse grande mecanismo, desse grande mercado global, que cada vez mais está mais interligado, mais globalizado, e as pessoas que estão aqui estão operando, nós, por exemplo, estamos aqui, estamos operando China, o camarada que está em Tóquio está operando Londres, quem está em Londres está operando aqui, então essa interligação é muito importante e não dá para perder isso de vista quando a gente pensa em investimentos. Uhum. Fabiano, eu tenho uma provocação para fazer, que eu digo que eu sempre falo, tinha um programa a gente pode falar aqui que é uma propaganda aqui do concorrente, né, mas tinha um programa da TV Cultura chamado Provocações, acho que ainda tem, né, repaginado, mas já eu volto para essa provocação, mas só para entender a questão do empreendedorismo, né, assim, eu tenho duas perguntas. Por que tomar a decisão de ser empreendedor, né? Você fala assim, pô, tô lá no banco, tô tranquilão, né? Tenho o meu emprego lá garantido, enfim, um salário bom, uma grande instituição. E a segunda pergunta, né, que me fazem muito, é se hoje você acha que essa nova geração é necessário passar uma grande instituição, né? Por exemplo, seguir a sua carreira, né? Necessariamente para abrir a sua gestora daqui a 10, 20, 30 anos, é necessário, é bom, ajuda a ter, ou não necessariamente, porque mudou muito também, né? Tem muita gente que já sai da faculdade abrindo seu próprio negócio, enfim, mudou um pouco isso. Ou você acha que ainda é um peso relevante para a distribuição, para a captação
também esse carimbo. Então, são duas perguntas em uma, né? Ao lado do empreendedor, por que decidir e se realmente precisa, você acha que realmente é bacana, né, essa experiência também numa grande instituição, né? Olha, eu acho que do ponto de vista do empreendedor, não tem como negar que o desejo do desafio, né, a vontade do desafio de fazer mais, de fazer diferente, de fazer melhor, é sempre um grande motivador, né? Então, desse ponto de vista, eu acho que independe se você está empreendendo logo que você saiu da faculdade, por exemplo, ou se você está empreendendo depois de um tempo de carreira, se não houver essa motivação, essa busca pelo desafio, esse desejo de fazer diferente, de dar a tua contribuição de uma maneira muito mais individualizada, não tem como você empreender, né? É mais difícil fazer isso. Então, acho que nesse aspecto, do ponto de vista do empreendedor, é esse desejo, né? Do ponto de vista das maneiras, né, que são, como você comentou, são diferentes, né? No passado era mais comum esse tipo de trajetória, né, profissional, onde as pessoas passavam tempos em algumas instituições grandes, e não só no mercado financeiro, em outras áreas também, e posteriormente elas empreendiam. E com o tempo, isso passou a não ser mais o caminho único, né? Com o tempo, a gente passou a ver outras maneiras, e gente muito mais nova empreendendo. Eu não diria que há um problema nisso. Eu olho para a minha trajetória e para mim foi muito importante, foi um aprendizado grande de entender o mercado financeiro de uma forma mais ampla, né, e não apenas na visão do gestor. Então, acho que foi bastante rico, né, a experiência que eu tive, a minha experiência em particular, uma experiência que foi ampla, né, porque eu tive a oportunidade de ser gestor de fundo de renda variável, tive a oportunidade de ser gestor de fundo multimercado, tive a oportunidade de fazer gestão de fundo offshore, e acho que tudo isso contribuiu ao longo do tempo para a minha formação, e eu acho que ajudou bastante durante esse processo de tomada de decisão de empreender e como construir o negócio e como pensar estrategicamente o negócio. Mas não acho que esse é o único caminho, não. Tá ótimo. Fabiano, uma pergunta que eu ia fazer para você, se conseguir voltar aqui para mim, a pergunta aqui é um pouquinho mais fogo no parquinho, né? Que é justamente isso que você está falando, assim, pô, a gente tem esse lado da independência, né? Deixa eu só chamar o pessoal aqui, ver se consegue me colocar na tela novamente, para todo mundo ver. Então, acho que a provocação é a seguinte: você fala assim, pô, tem essa independência, acho que todo mundo que trabalhou num banco, você fala assim, pô, você é empreendedor justamente para ter essa independência. Mas a gente está vendo agora no curto prazo algumas gestoras serem vendidas, pelo menos um pedaço, né, para grandes bancos, grandes corretoras. Você acha que isso, de certa forma, esse gestor continua independente, né, ou começa a ter, alguma certa forma, algum conflito, já que agora tem um sócio que é um banco, uma corretora? Como é que você vê esse movimento aí de algumas gestoras sendo vendidas, pelo menos um pedaço, para grandes bancos, grandes conglomerados, né? Olha, Marco, eu acho que isso é até natural, tá? Da evolução do mercado, né? Se a gente for olhar o mercado lá fora, o mercado de gestoras independentes lá fora, você encontra desde movimentos de fusões, né, de mergers, entre gestoras independentes se combinando, você encontra gestoras sendo encerradas, você encontra gestoras que passam a fazer parte de grupos maiores, né, sejam bancos, sejam corretoras, que estão buscando agregar essa capacidade de gestão dentro de um contexto maior, né? Então, assim, eu não vejo isso como um grande problema. Eu acho que até faz parte da evolução natural do nosso mercado. Se a gente for pensar no nosso mercado aqui, durante muitos e muitos anos, 95%, 99% dos recursos sob gestão na indústria de fundos esteve sempre ligada aos grandes conglomerados financeiros, né? E de uns poucos anos para cá, assim, mesmo que a gente olha um prazo mais longo, de 15 anos para cá,
que começou a aumentar mais, né, a quantidade de gestoras, e mais recentemente, com a queda dos juros, aumentou ainda, nós ainda temos uma participação muito, muito pequena, né, quando a gente pensa no total do volume sob gestão de gestoras independentes comparado com grandes conglomerados financeiros. E aí, por que eu falo que ele ainda é muito pequeno? Porque quando a gente compara isso com esses mesmos números em mercados mais desenvolvidos, como o mercado americano, o mercado inglês, mesmo quando a gente olha a Europa continental, esses números são muito maiores. E lá você vê todos esses tipos de transformações. Você vê fusões, você vê encerramentos, você vê compras, né, diretas de grandes conglomerados comprando gestoras independentes. Então, eu não vejo isso como um problema, acho que é um processo natural. E sobre a independência ou não, e se muda ou não muda os processos, eu acho que isso daí a gente tem que avaliar caso a caso, né? É difícil você generalizar. Tem sempre aquela preocupação de que, não, agora vai virar uma coisa diferente. Não necessariamente isso é verdade, depende muito dos acordos que são feitos. Porque também quem está comprando, quando é um grande grupo, está comprando por alguma razão, né? Não tem interesse em destruir o que está sendo feito ou fazer ser completamente diferente. Pelo contrário, normalmente quem está comprando pensando em fazer aquilo crescer ainda mais, né? Então, eu não diria que esse tipo de transação que você comentou é necessariamente detrimental, mude tudo, ou tem algum problema de independência. Acho que depende bastante de como esses acordos são feitos e os objetivos, né? Uma que a gente não pode esquecer é que, como qualquer empresa, quando tem uma fusão ou uma aquisição, você tem que olhar as motivações de lado a lado. E, normalmente, as motivações são sempre de tentar fazer mais, melhor, crescer mais rápido. Esse, normalmente, é o tipo de motivação. Então, dentro desse ponto de vista, eu não vejo como um problema. Acho que é até um processo natural de maturação do mercado. Maravilha. Antes de falar um pouquinho agora de estratégia, eu estou aqui no site kairoscapital.com.br, para quem quiser também seguir e ver as informações, a equipe, enfim, os fundos. E aí eu queria entender justamente isso. Qual que é a filosofia, qual que é o tipo de fundo que vocês têm, onde vocês operam, onde que vocês dominam, quais são os objetivos do fundo, no sentido assim, qual que é a visão, né, qual que é o tipo de análise mesmo que vocês utilizam para gerar valor para os cotistas, né? Falar um pouquinho realmente do dia a dia, acho que da estratégia e da gestão dos fundos aí da Kairos. Claro. Vamos lá. Bom, o que nós somos, né? Nós somos uma casa macro, então a gente olha as várias classes de ativos, né? Bolsas, moedas, commodities, curvas de juros, renda fixa pelo mundo. E uma das características importantes é que a gente não é focado 100% no mercado local. A gente olha, opera, estuda bastante o mercado lá fora, dentro do entendimento de que uma das coisas importantes para a gente é buscar uma diversificação, não só geográfica, tá? Mas buscar uma diversificação de temas de investimento que compõem a carteira, buscar uma diversificação de fatores de risco que afetam uma carteira. Vou dar um exemplo aqui, né? Quando a gente pensa exclusivamente no Brasil, é muito comum, quando você está otimista com o Brasil, é muito comum o famoso kit Brasil, né? A pessoa está lá comprada em bolsa, está aplicado em juros e está vendido no dólar e comprado no real, né? E o outro lado também é verdadeiro. Quando você está pessimista com o Brasil, é muito comum também você ver a pessoa vendida em bolsa, comprada em dólar e tomado em juros, né? No fundo, o que isso está fazendo com o teu portfólio? Você está com o teu portfólio inteirinho obedecendo um único fator de risco. O Brasil está dando certo, o Brasil está dando errado. Ponto, acabou, né? Não tem nenhum problema nisso, mas a gente entende que se a gente puder, dentro do portfólio, ter uma diversificação de temas de investimento, de fatores de risco que afetam aquele portfólio, e, consequentemente, para isso, ter uma diversificação geográfica, a gente pode ajudar esse portfólio
suplantar momentos ruins, ou em momentos de volatilidade extrema de mercado, esse portfólio poderia te proporcionar um pouco mais de tranquilidade para que você não necessariamente precise tomar decisões em momentos de mudança, né, de portfólio, em momentos que talvez não sejam os mais interessantes de mercado, ou onde a liquidez está muito baixa, ou onde os movimentos estão sendo muito rápidos e fortes por conta de aversão a risco extrema. Então, acho que esse é um tipo de coisa que a gente busca aqui. Tá? Então, a gente é uma casa macro que olha globalmente os investimentos. Tudo que a gente faz aqui é procurando partir de uma análise top-down, onde a gente parte de tentar entender qual é o cenário global, né, para as economias, principais economias do mundo, as principais regiões, como esse cenário global fala com o nosso cenário macroeconômico local. E aí, uma vez que a gente tentou desenhar qual é o cenário mais provável, global e local, aí sim, quais são os temas que a gente quer representar no nosso portfólio, e aí, definidos os temas, quais são os instrumentos que, em cada momento do tempo, a gente entende que sejam aqueles que apresentam a melhor relação risco-retorno para expressar esses temas dentro do portfólio. Então, isso vai significar, ao longo do tempo, que a gente tem uma expressão geográfica dentro do portfólio que é bastante variada. Vou te dar um exemplo, tá, Marco? Por exemplo, de meados de 2020 para cá, né, para o começo desse ano, a gente teve, no máximo, 25% mais ou menos do risco do fundo alocado em Brasil. O grosso do risco do fundo veio alocado fora. Então, onde que veio isso? De um entendimento que a gente tinha de que aqui o cenário é um cenário mais conturbado, mas que talvez os preços não justificassem você fazer uma posição muito pessimista, né, porque as coisas podiam mudar a qualquer momento, e que o cenário lá fora parecia um pouco mais claro, com uma enormidade de suportes, né? Sejam suportes fiscais, sejam suportes monetários, suportes quantitativos, e que permitia, então, um ambiente um pouquinho mais claro para você poder perseguir os investimentos. Então, assim, isso quer dizer que a gente não investe no Brasil? Claro que não, não há nenhum problema. Só se a gente tiver uma visão mais clara sobre o país, seja do lado otimista, seja do lado pessimista, não há nenhum problema da gente vir para o que a gente considera aqui o nosso normal, que seria alguma coisa em torno de 60%, 65% do risco do fundo alocado em Brasil, seja para o otimismo ou para o pessimismo. Mas, nesses últimos 1 ano e meio, aí, pelo menos, a gente entendeu que valia a pena ter menos risco alocado em Brasil, né, e mais risco alocado fora. Então, só para te dar um pouco a ideia de como é que a gente faz as coisas, como é que a gente olha as coisas, né? Sempre partindo do cenário macro, global e local, e daí chegando na construção do portfólio. Até estou pensando em mudar o programa aqui para o nome para provocações, BMC Provocações. Mas a provocação que eu faço é o seguinte: o seu benchmark, ele não é CDI, ele não é local? Você não deveria estar correndo risco local para buscar esse benchmark? Ele é CDI, o benchmark é CDI, mas a maneira como a gente vai perseguir isso, e isso vale para qualquer produto que seja macro ou multi-estratégia, né? Por exemplo, eu poderia perseguir superar o CDI com long and short dentro da Bolsa Brasileira. Ou eu poderia perseguir CDI com operação de arbitragem entre moedas, né? Ou perseguir isso fazendo uma arbitragem em curvas de juros. Então, assim, você pode ter posições direcionais, posições que são, como a gente chama aqui, né, de cross asset class, né, onde você está escolhendo uma classe de ativo para você tomar uma posição e escolhendo uma outra para ser uma proteção, por exemplo, né? Então, tem N maneiras de você perseguir esse resultado. E a gente se permite, quando entende que a relação risco-retorno do investimento no Brasil, seja no lado otimista ou no lado pessimista, não nos pareça a melhor oportunidade, a gente se permite, então, ter mais risco alocado fora. Não é o normal, né? O normal, como eu falei, é ter algo em torno de 60%, 65% do risco alocado aqui, mas até para poder perseguir CDI
com um nível de volatilidade que seja adequado e que te permita, né, entregar retornos consistentes ao longo do tempo, mas com uma volatilidade controlada, é interessante você ter essa diversificação, que eu estou falando aqui no caso geográfico, mas no fundo ela é para permitir uma diversificação de temas de investimento, né, uma diversificação de fatores de risco que afetam o teu portfólio. Maravilha. Falando justamente disso, né, agora de Brasil, depois tentar quebrar um pouco agora as caixinhas das alocações, como está o fundo hoje. Mas falando de Brasil no curto prazo, eu queria saber 2 pontos. Primeiro, como é que está essa posição em Brasil, né, onde vocês estão posicionados? E segundo, se vocês estão otimistas, né? Pelo visto, pelo tamanho, eu acho que não. Então, acho que é essa leitura que eu queria ter aqui em relação ao Brasil. Vamos lá. Acho que com relação ao Brasil, é importante a gente dizer algumas coisas, né? Primeiro, a gente está entrando num ano que normalmente tende a ser um ano complexo, que são os anos eleitorais no Brasil, né? Esse ano em particular, a gente tem possivelmente uma eleição super polarizada, né? Entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, pelas pesquisas, é o que parece mais provável da gente ter aí, né? Uma eleição muito polarizada entre os dois. Segundo, a gente está vivendo uma situação em que a foto fiscal do país não está das melhores do mundo, né? Pelo contrário, quando a gente compara a nossa situação com a de outros países emergentes, e esquece o mundo desenvolvido, né? Quando a gente compara a nossa situação fiscal com a de outros países emergentes, que são os nossos pares, a gente percebe que a gente tem um nível de endividamento muito maior do que dos nossos pares, né? A gente percebe que faz anos que a gente não consegue ter um crescimento razoável do PIB que dê conforto para que essa relação de dívida sobre PIB, né, para que esse endividamento possa ser percebido como um endividamento que vá caindo ao longo do tempo. Se a gente tirar o grande crescimento do ano de 2021, que foi um rebote, né, da contração de 2020, a gente vai olhar e ver um crescimento brasileiro muito próximo de 1 e pouco por cento, já há muitos anos, né? Então, quando a gente olha dessa forma, não nos parece que a gente está numa situação das mais confortáveis. Então, do ponto de vista macroeconômico, a gente tem desbalanceamentos importantes, né? Porque a gente tem uma situação fiscal difícil, a gente teve um nível de taxa de juros muito baixo, e agora estamos caminhando para um nível de taxa de juros muito mais alto também do que os nossos pares, né? O que provavelmente vai significar um crescimento do PIB medíocre esse ano. Aliás, a gente tem 0 de crescimento para o PIB, mas não nos surpreenderia que o PIB contraísse esse ano, né? E quando você olha isso, e você olha o que você espera de crescimento de PIB, por exemplo, para outros países emergentes, eu não vou entrar nos países desenvolvidos aqui, só falando de outros emergentes, você nota que parece que tem outras oportunidades, ou parece que tem outros lugares que apresentam uma situação macroeconômica um pouco mais redonda, tá? Então, esse é o lado ruim da história, né? Qual é o lado bom da história? O lado bom da história é que a gente também já teve uma situação muito ruim em termos de preço dos nossos ativos. Quando a gente compara os preços dos ativos brasileiros, e aqui você pode pegar a moeda brasileira e comparar com outras moedas dos nossos pares, você pode pegar a Bolsa brasileira e comparar com a Bolsa dos nossos pares, você pode olhar a nossa curva de juros, onde ela se encontra, né, em nível, e comparar com a dos nossos pares. E aqui eu estou falando até já de juro real, olhando para frente, né? Fica claro que o nível de preço dos ativos brasileiros ele já está muito, muito baixo, né? Então, aparecem situações em que você vê, olha, os preços parecem convidativos, mas como o ambiente macroeconômico ainda é um ambiente macroeconômico muito difícil, ainda é um ambiente em que você não tem muita clareza de para onde vai caminhar, por exemplo, o nosso fiscal. A gente vai caminhar para eliminar o teto de gastos de vez num próximo governo, ou a gente vai tentar resolver, né, a atual mecânica do teto de gastos de alguma outra forma. Nós vamos finalmente entender que a gente precisa fazer o cobertor ser suficiente,
ou a gente vai sempre ficar com o cobertor curto e hora descobre os pés, hora descobre a cabeça, né? Então, acho que esse tipo de situação que a gente vive hoje e que é muito fruto aí de tudo que a gente passou, né? Teve que fazer um esforço enorme para evitar uma perda de PIB muito grande, foi feito um esforço enorme do ponto de vista fiscal para ajudar as famílias, para ajudar as empresas, e isso tem custos, né? A gente às vezes pensa no que aconteceu nos países desenvolvidos, mas é muito diferente quando um país desenvolvido gasta 5, 6, 7, 8, 10% do PIB para fazer estímulos e tentar suportar a sua economia, e quando um país emergente faz isso, partindo já de um nível de endividamento, como a gente já partia, que já era mais alto do que os nossos pais, né? Então, de um lado, você tem preços que parecem convidativos, e de outro lado, você tem um cenário macro que não ajuda. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente fala assim, puxa, não parece ser ainda o momento em que você encontra os triggers para que a gente tenha uma recuperação sustentada de preços dos ativos brasileiros. Mas eles já parecem baratos. E aí vai depender muito do horizonte de investimento que você está trabalhando. Se você estiver trabalhando com um horizonte de investimento bem mais longo, sei lá, de 3, 4, 5 anos, pode ser que já seja uma hora adequada para voltar em ativos de risco. Se você está com um horizonte de investimento mais curto, está pensando só ao longo do ano de 22 e querendo entender o que tem pela frente para vir no ano de 23 em diante, acho que é um pouco mais difícil hoje você falar assim, não, tá bom, os preços estão bons, mas pode ser que você não tenha um trigger tão claro, ou, pelo contrário, pode ser que a gente viva um ano de uma volatilidade tão intensa que a relação risco-retorno para os ativos brasileiros não compense. É só isso que eu estou tentando dizer. Então, não é que a gente é pessimista com o Brasil, pelo contrário, estou te falando, a gente vê preços convidativos em vários ativos, né? Mas a gente acha que tem que ter um pouco de calma, porque muita água vai rolar ainda nessa história da eleição, muita coisa ainda vai acontecer, até a gente entender os planos de governo de cada um dos candidatos, até a gente entender para onde vai caminhar, né, a política monetária, a política fiscal, enfim, a política econômica dos vários candidatos que vão estar disputando a eleição. E até lá a gente vai estar sujeito a volatilidades, sejam provocadas por nós mesmos aqui, né, no mercado local, sejam as volatilidades que venham do ambiente global, que também está mudando. Fabiano, já a gente volta para Brasil, mas só para terminar um pouquinho a tese de vocês hoje, atual, entendendo no peso da exposição. Aqui, como você falou, assim, não questão de estar otimista ou pessimista, mas dentro do cenário de curto prazo, de 6 meses, 8 meses, onde é que vocês estão vendo hoje melhor essa relação risco-retorno, né? Então, eu vou só para fazer uma provocação aqui. Muita gente falava da Europa no começo do ano, e aí vem agora a questão da Rússia e da Ucrânia, que pode realmente não ter mais Europa como uma tese tão fácil, assim, enfim. Aí vem Estados Unidos, né? Pô, Estados Unidos, lugar comum, e aí vem todo mundo falando, pô, mas eram 3 aumentos, 4 aumentos, a gente já colocando 4, 5 aumentos de juros nos Estados Unidos. Enfim, onde é que vocês acreditam que possam ter uma melhor relação risco-retorno agora para os próximos 6, 8 meses, daqui até o final do ano, né? Olha, a gente depende do ativo, tá? Mas, por exemplo, de forma geral, a gente tem uma cabeça de que as taxas de juros americanas ainda estão fora de lugar, né? Por mais que já tenha havido uma correção e você já tenha visto uma abertura importante, né, do nível de taxa de juros na curva americana, ainda nos parece que elas estão fora de lugar, né, dado a inflação muito forte, dado o nível enorme de estímulos que a gente ainda tem. Só para colocar em perspectiva, o Banco Central americano ainda está comprando títulos, né? Ele anunciou que vai acabar, mas ele ainda está comprando títulos, ou seja, não só ainda não está havendo nenhuma redução de liquidez, né, nenhuma retirada de estímulo, a gente só tem o anúncio de que vai acontecer isso, como também ainda não teve nenhum aumento efetivo de taxa de juros, só teve a expectativa e aí os mercados já refletem isso, como você mencionou. Mas só para ter isso em mente, né, o Banco Central americano ainda continua comprando títulos e, portanto, injetando mais liquidez
no sistema, né? Então, quando a gente olha isso, esse pano de fundo de taxas de juros dos Estados Unidos subindo, né, e provavelmente ainda tem um pouco mais para subir, normalmente isso provoca dificuldades para a maior parte dos países emergentes de receber fluxo de investimentos. Né? Normalmente é assim que acontece, historicamente é assim que acontece. Então, isso já por si só já geraria um ambiente um pouco mais difícil, de forma geral, para ativos de risco de países emergentes. Né? Quando a gente olha as situações específicas de cada país, aí que essas coisas se somam. Né? Então, hoje, quando a gente pensa, nós não temos mais só 25% do risco do fundo em Brasil. Hoje a gente já tem perto de 35%, quase 40% do risco em Brasil. Mas é muito pontual, tentando aproveitar oportunidades que apareceram porque os preços pareciam muito fora, né? Como eu mencionei aqui, a gente começou o ano, por exemplo, com uma posição comprada em real e vendida em dólar americano, por entender que, dado que nós estamos numa trajetória de alta do Banco Central, que provavelmente ainda vai subir 150 pontos nessa próxima reunião e mais alguma coisa na reunião de março, né? Então a gente vai ter a taxa de juro nominal mais alta aí do mundo se a gente tirar a Turquia do jogo, né? A taxa de juro real também muito alta, mesmo com a inflação projetada ainda, segundo o relatório Focus, ainda acima do teto da meta para o ano de 2022. Mas se a gente pegar a mediana do Focus e imaginar que o Banco Central vai subir juro até 11,75, talvez, nós estamos falando aqui de um juro real de mais de 6%, quando você compara prospectivamente, né, a inflação projetada para o ano de 2022 na média do Focus. É um juro real muito forte, né? Só para comparação, nós temos juro real negativo nos Estados Unidos ainda, enorme. Se a gente for olhar o juro real de 10 anos americano, ainda está negativo em mais de 0,5%. O juro real de 10 anos na Alemanha ainda está negativo em muito mais do que nos Estados Unidos. Mesmo em outros países emergentes, o juro real projetado para frente é muito menor do que o nosso. Então, quando você olha isso, o que isso te parece? Por um lado, claramente é detrimental para a atividade econômica, claramente isso atrapalha o crescimento do PIB, se atrapalha o crescimento do PIB, deveria também não ser a melhor coisa do mundo para resultado de empresas, né? Normalmente as empresas vão melhor quando a economia está indo bem, quando a economia está indo mal ou está contraindo, quando ela está parada ou está contraindo, é mais difícil das empresas conseguirem bons resultados. E a moeda, que foi muito prejudicada no Brasil durante muito tempo, porque a gente teve muito tempo de juros ridiculamente baixos, até comparativamente aos outros países emergentes, agora essa situação virou. A gente tem juros que estão bem mais altos do que a maioria dos nossos pares emergentes. Então, aquilo que era, no caso do juro, detrimental para a moeda quando o juro era muito baixo, hoje, com o juro bem mais alto, já não é mais detrimental para a moeda. Então, a gente entrou o ano com uma cabeça de achar que, puxa, o real poderia se valorizar frente ao dólar americano, ainda que a gente entendesse que o ambiente global macro não seja tão favorável assim para países emergentes. Aí, quando a gente olha lá para fora, de um lado tem essas posições entendendo que a taxa de juros americana ainda está um pouco fora de lugar, né, dado o ciclo, dado o crescimento esperado para frente, dada a inflação e as nossas projeções de inflação americana, que na nossa visão são mais altas, né, do que o consenso de mercado, então exigiriam que o Banco Central americano tivesse uma postura mais dura. Mas a gente entende também que outras oportunidades, por exemplo, na Europa, por exemplo, na Ásia, né, com o Japão, ou mesmo a China, que já os ativos também sentiram muito ano passado e eles estão perseguindo uma situação de política monetária diferente, né? Enquanto os Estados Unidos e alguns outros bancos centrais dos países desenvolvidos estão apertando ou estão no início do processo de aperto monetário, na China a gente tem o contrário, né? Um afrouxamento da política monetária. Então, a gente olha dessa forma e entende que para ativos de risco, a gente gosta bastante de commodities e a gente gosta em bolsas, gosta de bolsas mais fora dos Estados Unidos. Tá? Quando a gente olha para o Brasil, a gente gosta da moeda, mas a gente se preocupa também
que não é óbvio para países emergentes o ambiente em que os Estados Unidos tem que subir juro mais do que o mercado espera. Uhum. Maravilha. Ô, Fabiano, primeiro, parabéns pelo call aí, porque posso estar até errado, mas eu acho que são poucas casas que tinham esse call aí de moeda de real, né? Pelo menos dos que eu tenho conversado, acho que vocês estão acertando bem aí o resultado para os cotistas. E já para Fabiano, para terminar aqui, a gente passa muito rápido, né, o bate-papo. Só para fazer uma última provocação, né? E aqui é para roubar a manchete de amanhã, né? A pergunta é a seguinte: como você falou, já teve 20% do fundo exposto ao Brasil, agora está um pouquinho mais, 30%, 40%. Mas dependendo do cenário das eleições, vocês podem zerar sua posição de risco em Brasil, né? Acho que você entendeu bem a provocação, né? Sim, podemos. Não há nenhum, assim, acho que uma coisa que é importante entender é que a gente não tem nada escrito em pedra aqui, que a gente não possa ter zero alocado ao Brasil, ou que não possa... 100% a gente nunca vai ter, tá? Por causa daquele objetivo que eu mencionei originalmente, de que a gente procura sempre ter uma diversificação de temáticas, uma diversificação de fatores de risco. Então, 100% a gente não vai ter, tá? Mas pode perfeitamente ter zero risco alocado em Brasil, não há nenhum problema. Assim como pode ter 80% do risco do fundo alocado em Brasil. Mas eu diria que isso talvez dependa menos do resultado em si das eleições e mais de quais são as perspectivas, ou quais serão as perspectivas à medida que a gente for conhecendo um pouco mais dos programas econômicos dos candidatos, do que eles estão falando que querem fazer. Acho que vai depender muito mais disso do que se o resultado vai ser o candidato A ou o candidato B, né? Acho que uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é que, por mais que pessoalmente a gente possa ter candidatos prediletos, né, de um ou de outro, quando a gente está pensando em investimentos, a gente tem que estar pensando o que tal programa econômico pode gerar de benefício ou de malefício para a situação do país e, consequentemente, como os ativos estão precificados dado essa perspectiva. E com base nisso, aí sim você tomar as decisões, se você vai aumentar o risco colocado em Brasil, se esse risco vai ser colocado do lado otimista ou do lado pessimista, né? Ou se você vai ficar com menos risco no Brasil, caso você tenha uma dificuldade ainda de entender se nós vamos caminhar mais para um lado ou para outro. Então, eu não vejo nenhum problema da gente ter tanto bem mais risco em Brasil do que a gente tem hoje, quanto ter bem menos. E diria que depende muito menos do resultado em si das eleições e muito mais da nossa compreensão e do nosso entendimento de como cada um dos candidatos vai perseguir um programa econômico. Porque é claro que o país tem uma situação em que a gente gasta mais do que arrecada, né? A gente tem um resultado primário negativo, está ficando menos negativo, é verdade. A gente tem claramente um problema de gastar, o Estado ser muito mais gastador do que ele arrecada. Isso vai colocando pressão sobre a nossa dívida e, portanto, sobre a curva de juros. A gente precisa pagar mais juros para financiar essa dívida toda. E aí, quando você paga mais juros, naturalmente fica tudo muito mais difícil. É mais difícil de crescer, portanto, é mais difícil para as empresas também crescerem, é mais difícil para as famílias também terem empregos melhores ou conseguirem mais emprego, né? Então, tudo fica mais difícil. Como é que cada um vai tentar abordar esses problemas e a nossa percepção sobre a maneira que cada um vai resolver esses problemas é que vai determinar o nosso posicionamento de mais risco ou menos risco em Brasil e em que direção. Sim, perfeito. Muito bom, Fabiano. Muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Deixa seu recado final aí para todo mundo. Muito obrigado. Manda um grande abraço para todo mundo, todo o time da Kairos. E vamos marcar mais vezes, bate-papo muito bom. Mas deixa eu só reforçar aqui o contato também, né? kairoscapital.com.br, né? O site oficial. Kairos é com K, kairoscapital.com.br. E deixa o seu recado final aqui para todo mundo. Obrigado novamente.
Imagina, obrigado você, Marco. Foi um prazer estar aqui batendo papo contigo e falando com Prazer. os ouvintes. Na verdade, eu diria o seguinte: como um recado final, eu diria que o momento agora é o momento de ter um pouco mais de paciência, né? Não adianta a gente querer ser herói e achar que encontrou o fundo do poço e nem achar também que agora tudo vai para o brejo, né? Como eu falei, a situação hoje, do ponto de vista macroeconômico no Brasil, ela é bem complexa. Não é simples a solução dos problemas, não é simples para qualquer que seja o novo presidente ou o atual presidente se reelegendo, não é simples resolver os problemas, mas os preços dos ativos já sofreram muito. Então você tem uma situação que parece de uma dicotomia grande, né? Você tem ativos aparentemente baratos e você tem uma situação macroeconômica que não é das melhores do mundo. Então, eu acho que é um momento de ter paciência, né? As oportunidades vão aparecer à medida que o cenário for ficando um pouco mais claro, as oportunidades vão aparecer. Mas uma última coisa que eu gostaria de dizer é que, assim, quando a gente está pensando em investimentos, a gente deveria entender que qualquer momento é um momento em que a gente pode investir, né? Basta que a gente tenha claro qual é o nosso objetivo, que a gente tenha claro qual é a nossa tolerância, né, a perdas e entender o horizonte que a gente está trabalhando. Se a gente quiser ganhar dinheiro em um dia, esquece, é mais fácil o ticket de loteria, né? Mas se a gente estiver entendendo que investimento não é especulação, né? Que investimento é algo que você pensa uma carteira, pensa um portfólio, diversifica esse portfólio mirando os teus objetivos de retorno, as tuas tolerâncias a risco e o teu horizonte de investimento. Então, poxa, você pode investir em qualquer momento do tempo. Basta você ter consciência dessas coisas e entender que tem momentos que você precisa ter um pouco de paciência para esperar clarear um pouco mais o cenário, e tem momentos que você pode ir com um pouco mais de sede ao pote. Eu diria que esse momento agora, para o Brasil em particular, é o momento de ter um pouquinho de paciência, por mais que os ativos pareçam em preços convidativos. Mas muito obrigado, Marco. Foi um prazer mesmo estar aqui com você hoje. E a gente está à disposição. Pô, muito obrigado, pô, muito gentil aí pelas palavras, muito obrigado pela disponibilidade de sempre. E vamos marcar, sim, novos papos que esse ano aqui promete, né? Mas, de novo, agradeço todo o time da Caros. Obrigado, Fabiana. Obrigado a você.